Uma delação foi entregue. Um anexo inteiro, páginas e páginas, trata exclusivamente de crimes bilionários, envolvendo o nome de Flávio Bolsonaro. E menos de 2 horas depois que esse documento chegou às mãos das autoridades, o nome dele já estava estampado em toda a imprensa do país. 2 horas. Pensa bem no que isso significa. Alguém leu aquela delação, chegou na parte do Flávio e decidiu que o Brasil precisava saber disso agora. Não amanhã, não na semana que vem. Agora. E tem mais. O ministro que estava no centro dessa negociação, aquele mesmo que foi indicado para o STF pelo pai de Flávio, aquele que muita gente jurava que jamais viraria o jogo, aparece nessa história de um jeito que ninguém esperava. Algo mudou em Brasília. E quando as coisas mudam desse jeito, no silêncio dos gabinetes, nos bastidores que a imprensa tradicional não mostra, é porque o tamanho do estrago é maior do que parece na superfície. Eu preciso te contar o que realmente está acontecendo, porque essa história tem camadas, e cada camada é mais grave que a anterior. E, sinceramente, essa semana foi um ponto de virada. Eu sinto isso. Mas antes de continuar, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se você realmente gostar do que eu faço aqui. E me faz um favor. Me conta de onde você está assistindo agora. Pode ser a cidade, o estado, ou só me diz que horas são aí na sua região. Gosto de saber como essa análise está chegando em diferentes cantos do Brasil. Agora, feito isso, então vamos continuar. Vamos começar pelo fato. Limpo, sem opinião ainda. Vorcaro, empresário preso, ligado ao Banco Master, investigado por uma série de crimes que envolvem corrupção, lavagem de dinheiro e ligações com o crime organizado, apresentou uma nova tentativa de acordo de delação premiada à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República. Essa não é a primeira vez. Cerca de um mês antes, ele já havia apresentado uma versão anterior desse acordo. Aquela versão foi rejeitada. E a rejeição, como vamos ver daqui a pouco, não foi simples. Teve bastidor, teve briga, teve uma disputa que aconteceu dentro de um gabinete do STF. Mas essa segunda tentativa chegou mais longe. E o motivo pelo qual ela chegou mais longe está justamente no que ela contém. Uma delação premiada não é um documento único, ela é dividida em anexos. Cada anexo trata de um assunto específico, uma pessoa, uma empresa, um esquema. É como se fossem capítulos de um livro. Cada capítulo conta uma parte da história. E nessa nova delação do Vorcaro, há um anexo que trata exclusivamente de um único tema: os repasses financeiros feitos à família Bolsonaro. Mais especificamente, a Flávio Bolsonaro e a Eduardo Bolsonaro, sob a justificativa de investimento no filme do ex-presidente. Esse é o fato central. Um empresário preso, com histórico de corrupção comprovada, está dizendo às autoridades que pagou dinheiro, muito dinheiro, para os filhos do ex-presidente. E está dizendo isso num documento formal, com valor jurídico, entregue à Polícia Federal. Não é rumor, não é especulação de bastidor. É uma peça jurídica dentro de uma investigação criminal em curso. Agora, o que essa delação diz exatamente? O que Vorcaro alega que aconteceu? E por que isso é diferente de uma simples acusação? É isso que vamos destrinchar agora, porque os detalhes fazem toda a diferença. Para entender por que essa segunda delação é diferente da primeira, você precisa entender o que aconteceu entre as duas. E o que aconteceu dentro de um gabinete do Supremo Tribunal Federal. Segundo informações da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, houve uma discussão, descrita como séria, como uma briga de verdade, entre o ministro André Mendonça e o advogado que representava Vorcaro na negociação do primeiro acordo. O ponto central da disputa: André Mendonça teria exigido que o nome de Davi Columbre fosse incluído na delação como condição para que o acordo avançasse.
Para um segundo e pensa nisso. Um ministro do STF, responsável por conduzir uma investigação, teria tentado determinar quem deveria ou não aparecer numa delação. Não como pergunta, como condição. Isso, por si só, já é um dado estratégico da maior relevância. O que aconteceu depois dessa briga? O advogado foi demitido. Vorcaro trocou de representante legal. A primeira delação foi rejeitada. E, em seguida, a Polícia Federal fez operações contra alvos que não estavam naquela delação rejeitada. Entre eles, um aliado de Davi Columbre e o próprio Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, que foi ministro da Casa Civil no governo Bolsonaro. Ciro Nogueira, que, segundo as investigações, teria recebido viagens pagas para os Alpes suíços, férias milionárias bancadas pelo esquema, propina mensal de R$500 mil, apartamento de luxo trocado por mansão. Tudo bancado pelo esquema do Vorcaro. E o nome de Ciro Nogueira também não estava na primeira delação rejeitada. Coincidência? Agora, tem um detalhe que muda a leitura de tudo isso. Depois do episódio em que o nome de Jorge Messias foi barrado no Senado para uma vaga no STF, um episódio que pareceu, no momento, uma derrota, algo mudou nos bastidores. Os vazamentos seletivos que vinham da investigação mudaram de alvo. Antes, esses vazamentos miravam Alexandre de Moraes. Depois do episódio Messias, eles passaram a mirar Ciro Nogueira e Flávio Bolsonaro. Principalmente Flávio. E quando Vorcaro entregou a nova delação, menos de 2 horas depois, o conteúdo do anexo sobre Flávio já estava na imprensa. Quem ganha com isso? Quem perde? E quem está tentando controlar o ritmo dessa história? André Mendonça está no centro de uma equação muito delicada. De um lado, foi indicado ao STF por Bolsonaro. É um nome que o campo bolsonarista sempre tratou como garantia de proteção institucional. Do outro, conduz investigações que agora avançam em direção direta ao filho do ex-presidente. Ele não mudou de lado da noite para o dia. Mas algo no cálculo dele mudou. E quando o cálculo de um ministro do Supremo muda, as consequências chegam em cadeia. Vorcaro não é o único. Essa informação precisa ser dita com clareza, porque ela muda completamente a dimensão do problema. O presidente do BRB, Banco de Brasília, sinalizou aos seus advogados que pretende colaborar com as investigações e falar sobre o financiamento da mansão de Flávio Bolsonaro. Segundo informações que circulam nos bastidores jurídicos, ele já mencionou o assunto em conversas com sua defesa. E quando um investigado começa a falar assim, é porque ele sabe que o caminho de ficar calado ficou mais estreito do que o caminho de falar. 2 delatores, ao mesmo tempo, apontando para o mesmo nome. Isso não é coincidência de calendário, é cerco. E a mansão importa muito mais do que parece à primeira vista. Ela não foi comprada de qualquer vendedor. Foi adquirida de um fundo imobiliário ligado ao Banco Master, o mesmo banco do Vorcaro, o mesmo banco que aparece no centro do esquema investigado. Segundo as investigações em curso, esse fundo era utilizado para remunerar políticos e aliados em forma de imóveis de luxo, no lugar de transferências bancárias rastreáveis. Ativo real no lugar de dinheiro vivo. Mais difícil de rastrear, mas não impossível. E a Polícia Federal já está rastreando. Na semana anterior à entrega da nova delação, a PF realizou 2 operações simultâneas. Uma contra Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, investigado pela sua relação com o esquema do Vorcaro, e outra contra o irmão da sócia de Flávio Bolsonaro no escritório de advocacia dele. Esse irmão é sócio, em um paraíso fiscal, de uma figura ligada a milícias e investigada em outros contextos. Essa conexão liga Flávio Bolsonaro, de forma indireta, mas documentada, a uma cadeia que passa por offshores, milícia e crime organizado. Celulares apreendidos, computadores recolhidos, quebras de sigilo em andamento. Quando a PF faz esse tipo de operação, não é o fim da investigação.
É o começo da fase final. E as consequências chegam em cascata. E não só no campo político. Pensa no seguinte: o Banco Master é uma instituição financeira que captou o dinheiro de milhares de brasileiros. Dinheiro de aposentados, de trabalhadores, de pequenos investidores, pessoas comuns que confiaram suas economias numa instituição que, segundo as investigações, estava sendo usada para remunerar esquemas políticos e pagar propinas em forma de imóveis de luxo a políticos milionários. Quando um banco entra nesse tipo de esquema, quem paga a conta no final não é o homem rico que operou o esquema. É o sistema financeiro inteiro. É a confiança que o cidadão deposita nas instituições. É a estabilidade que todo brasileiro precisa para planejar o próprio futuro. E tem o campo eleitoral. Flávio Bolsonaro é o nome mais cotado do campo bolsonarista para 2026. A campanha já está sendo articulada. Recursos já estão sendo movimentados. Apoios já estão sendo negociados. Um candidato com 2 delatores apontando para ele, com operações da PF chegando cada vez mais perto do seu círculo imediato, com um esquema bilionário sendo desmontado peça por peça. Não é o mesmo candidato de 6 meses atrás. O efeito dominó já começou. E a primeira peça que caiu foi exatamente aquela que ninguém queria ver cair. Se essa análise está te ajudando a entender o que realmente está em jogo aqui, deixa o like agora. Isso ajuda o canal a chegar em mais gente. Agora presta atenção nisso, porque o que vem a seguir muda completamente a leitura de tudo o que você acabou de ouvir. O campo bolsonarista tem tentado minimizar a delação com um argumento simples. Vorcaro era apoiador, acreditava no projeto, quis investir no filme. Não há crime nisso. É um argumento que parece razoável na superfície. Mas ele desmorona completamente quando você sabe o seguinte. No período em que os repasses ao filme estavam sendo feitos, o Banco Master já era conhecido nos bastidores do mercado financeiro por um problema grave. Problema de liquidez. Vou te explicar o que isso significa na prática, porque esse detalhe é a chave de tudo. Imagina que você tem um banco. Nesse banco, 1.000 pessoas depositaram dinheiro. No total, essas pessoas têm R$ 1 milhão depositados. Mas quando você vai olhar o cofre do banco, o dinheiro não está lá. Foi aplicado em investimentos de risco, em operações que não deram retorno, em apostas que não se concretizaram. Se todas essas 1.000 pessoas resolverem sacar ao mesmo tempo, o banco não consegue pagar. Isso é problema de liquidez. O banco existe no papel, mas o dinheiro não está disponível de verdade. O Banco Master estava nessa situação, ou próximo dela. E um banco nessa situação tem um objetivo absolutamente prioritário: atrair novos correntistas, captar novos depósitos, aumentar o volume de recursos disponíveis. É uma corrida contra o tempo. Agora me responde uma coisa. Um banco que está nessa situação, que precisa urgentemente de visibilidade, de novos clientes, de reputação no mercado, por que razão mandaria mais de 100 milhões de reais para o filme de um ex-presidente sem colocar o nome do banco em nenhum lugar? Sem logomarca, sem crédito, sem aparição pública, sem nenhum retorno de imagem que justificasse o investimento. Nenhuma empresa faz isso. Nenhum banco faz isso. Especialmente um banco com problema de liquidez, controlado por um empresário milionário que precisava de visibilidade mais do que qualquer outra coisa. A menos que o objetivo não fosse o filme. A menos que o filme fosse apenas o código. O nome de fachada para algo completamente diferente. E o que seria esse algo diferente? A delação do Vorcaro começa a responder essa pergunta. Mas há uma camada que vai além do filme, e ela envolve a mansão. A mansão de Flávio Bolsonaro foi comprada exatamente do tipo de fundo que o esquema utilizava para remunerar aliados sem deixar rastro bancário direto. Imóvel no lugar de transferência. Ativo no lugar de dinheiro. Mas esse rastro, quando investigado com profundidade,
leva ao mesmo lugar. E essa trilha está sendo percorrida agora, passo a passo, com mandados de busca e apreensão, com quebras de sigilo, com delatores falando. O detalhe que muda tudo não é só que Vorcaro delatou Flávio. É que a própria lógica financeira do esquema, um banco sem dinheiro mandando fortunas para um filme sem patrocinador, operado por um homem rico com acesso direto ao poder, já conta a história antes mesmo de qualquer confissão. Os números não mentem. E os números estão sendo analisados agora. A partir daqui, há dois caminhos. E é importante que você entenda os dois, porque a diferença entre eles é enorme. Primeiro cenário: a delação é aceita, as investigações avançam e as provas se mostram suficientes para responsabilização criminal. Nesse caso, Flávio Bolsonaro enfrenta o que nenhum membro da família enfrentou até agora dentro de um processo com esse nível de documentação e esse número de delatores simultâneos. A candidatura presidencial não resiste a uma condenação, ou mesmo a uma indiciação formal em crimes dessa magnitude. O campo bolsonarista entra em 2026 sem seu principal nome e sem um substituto à altura. O efeito eleitoral é direto, profundo e duradouro. E tem um dado que pesa ainda mais nesse cenário. Se a delação do presidente do BRB confirmar o esquema da mansão com o mesmo grau de detalhe que a delação do Vorcaro apresenta sobre o filme, as duas investigações se tornam mutuamente reforçadoras. Uma sustenta a outra. Dois delatores dizendo a mesma coisa, por caminhos diferentes, é muito mais difícil de desmontar do que um. Segundo cenário, há bloqueio institucional. A delação enfrenta obstáculos no caminho, seja na PGR, seja no próprio STF. Os vazamentos seletivos param. As operações desaceleram. E Flávio Bolsonaro segue como pré-candidato, alegando perseguição política. Esse cenário também existe. E o público que acompanha essa história de perto sabe que não é impossível. É aqui que a questão de André Mendonça importa de verdade. Ele não é um aliado da democracia por convicção ideológica. Ele é um operador institucional que calcula. E o que o episódio da disputa sobre a delação mostrou é que ele tenta controlar o fluxo das investigações, não necessariamente para proteger, mas para administrar. A pergunta que fica é: administrar em favor de quem? O ponto de inflexão que aconteceu depois do episódio Messias sugere que o cálculo dele mudou. Mas cálculo pode mudar de novo. E é exatamente por isso que a pressão pública, a cobertura jornalística e o acompanhamento da sociedade importam nesse momento. Quando as investigações acontecem na luz do dia, com a sociedade acompanhando, com a imprensa cobrindo, com o público exigindo transparência, o espaço para bloqueio silencioso diminui. E há ainda uma terceira variável que pouquíssimas pessoas estão mencionando: o risco de fuga. Flávio Bolsonaro tem passaporte. Tem conexões internacionais que ficaram mais visíveis depois que Trump fez questão de elogiá-lo publicamente no mesmo momento em que anunciava tarifas contra o Brasil. Uma coincidência de timing que merece atenção. E tem acesso a recursos que um investigado comum não tem. A Polícia Federal sabe disso. A questão é se vai agir antes ou depois de ser tarde demais. A delação do Vorcaro foi entregue. O anexo sobre Flávio Bolsonaro existe. Está nas mãos da Polícia Federal. Está sendo analisado agora, enquanto você assiste a esse vídeo. A delação do presidente do BRB ainda não veio. Mas as conversas com os advogados já começaram. E quando um investigado começa a tratar desse assunto com sua defesa, geralmente é porque ele já calculou que o silêncio ficou mais caro do que a fala. As operações da PF vão continuar. Os celulares apreendidos vão ser analisados. As quebras de sigilo vão revelar o que os documentos ainda escondem. E tem uma camada dessa investigação sobre a qual quase ninguém está falando ainda. E que pode ser o elemento que transforma esse caso de grande em histórico.
A ligação entre o esquema do Banco Master, os repasses à família Bolsonaro e movimentações financeiras realizadas fora do Brasil, esse caminho ainda não foi percorrido publicamente. Mas ele está sendo investigado. E quando vier à tona, e vai vir, a dimensão desse caso vai crescer de um jeito que vai surpreender até quem já está acompanhando de perto. Essa história não terminou. Ela está só no começo da fase final. E a fase final costuma ser a mais reveladora de todas. Se essa análise fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa entender o que está acontecendo. Esse canal não depende de partido, não depende de corporação, depende de você. Cada like, cada compartilhamento faz diferença real no alcance dessa cobertura. Se inscreve e ativa o sininho, porque os próximos capítulos dessa história vão chegar rápido e você vai querer estar aqui quando eles chegarem. E me responde nos comentários uma coisa. Quero saber o que você pensa. Você acredita que dessa vez vai ter punição real para Flávio Bolsonaro? Ou as instituições vão encontrar uma saída? Me conta lá embaixo. Estou vendo comentários chegando de todos os cantos do Brasil, do norte, do sul, do centro-oeste. Isso mostra que o país inteiro está de olho nessa história. E é exatamente por isso que vale continuar acompanhando. Deixei na descrição e no primeiro comentário fixado o link de um vídeo que vai te ajudar a entender melhor como esse esquema do Banco Master se conecta com outros casos que ainda estão sendo investigados. A história é maior do que parece. E esse vídeo complementa o que você acabou de ver aqui.